Olá, tudo bem? Aqui é o professor Oliveira, representando a equipe de literatura. E vamos comentar a prova da UFO nesse segundo dia, na segunda fase vestibular julho 2010. Uma coisa importante a salientar, mais uma vez a universidade cobrou as obras literárias, como a gente tem esperado ao longo de mais de 10 anos, não é isso? Então, começando aqui, veja bem, no primeiro momento é importante lembrar que em termos de dificuldade da prova, 2 questões de nível fácil, 2 questões de nível médio e consideramos que não houve desta vez nenhuma questão de nível difícil. Se o aluno leu a obra literária, acompanhou as aulas, acompanhou as análises, as especificidades de cada obra, ele conseguiu fazer a prova com tranquilidade. Até porque, olha que interessante esse detalhe aqui, a prova cobrou basicamente 2 questões de conteúdo, quer dizer, o aluno tinha que ter lido a obra efetivamente para poder responder. E 2 questões que, além do conteúdo, exigiam interpretação também da questão. Quer dizer, então, bastava ler a questão, conhecer um pouco da obra, mas importante saber interpretar, analisar os elementos ali propostos, né? Então, veja que a prova, ela também seleciona aquele aluno que tem a capacidade de interpretação, que já é um avanço bastante interessante para a prova de literatura. Agora, continuando aqui, dá uma olhada, né? Não tivemos nenhuma questão especificamente relacionada à interdisciplinaridade. E chamamos a atenção aí da Universidade Federal de Uberlândia para isso, tendo em vista que os outros vestibulares, dessa forma, têm avançado nesse sentido. Quer dizer, a UFO não faz ainda na prova de literatura relações intertextuais com frequência com a história, com a geografia, com a sociologia, com a filosofia, como a gente, de certo modo, espera nesse avanço de conteúdos aí no Brasil afora. Bom, nas 4 questões, uma delas trabalha um texto interessante do José Paulo Paes, da obra, Prosas Seguidas de Odes Mínimas, e olha que interessante aqui. A ode que ele colocou se chama A Televisão. Quer dizer, ao invés de nós esperarmos que ele enalteça a televisão, como a gente espera, na própria perspectiva da palavra ode, ele faz uma crítica à modernidade, à alienação. Um trechinho só para você do poema, dá uma olhada lá. Teu boletim meteorológico me diz aqui agora se chove ou se faz sol. Para que ir lá fora? Nós não precisamos mais comer se a televisão come por nós. Não precisamos ir lá fora para ver se vai chover se a televisão nos dá todas essas informações. Portanto, o poema faz uma crítica a esse absurdo da modernidade e alienação. E é isso que a prova exigia do aluno, uma percepção crítica dessa dimensão irônica da obra do José Paulo Paes. A outra questão muitíssimo interessante, temos aí, Manuel Bandeira, e colocamos, olha lá, para você, o título do poema que foi exigido, chamado Consoada. E como a imagem está mostrando para você, é uma mesa de jantar aqui posta, uma refeição, uma ceia. E na obra nós temos uma relação muito interessante com a morte. Então o que é consoada aqui? É a mesa posta em que o poeta, numa atitude bastante resignada, aguarda, espera a morte chegar, bastante resignado. E é isso que exigia do aluno. Capacidade de interpretar, de perceber a postura do poeta nesse ritual, na ceia, a postura dele em relação à morte que chega. Então, uma coisa que foi exigida do aluno, essa capacidade de interpretação. E atenção, hein? Vocabulário. Se o aluno não soubesse o que é consoada, podia, de certo modo, causar aí um certo incômodo, um desconforto na hora da prova, Então, fique atento para o vocabulário nas outras provas, que, porventura, você venha fazer aí os desafios pela frente. Olha que interessante aqui, a outra questão, um pouco mais complexa, da obra O Monstro. Nós temos lá 2 questões para serem trabalhadas, um texto do Manuel Bandeira, poema tirado de uma notícia de jornal, que conta a história de João Gostoso, que de certo modo morre, não sabemos se é suicídio ou se foi por um mero acaso, ele morre especificamente na Lagoa Rodrigo de Freitas. E na obra O Monstro, pede para o aluno comentar vários aspectos relacionados com essa obra do Sérgio Santana, em que a personagem Frederica foi induzida por Marieta, não é isso? E por Antenor, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas também, a participar de uma espécie de orgia. E ela foi brutalmente assassinada, a personagem Frederica. Então dá uma olhada aqui no que a questão exigia do aluno. Explicar a importância do local, que é perceber aqui, a Lagoa Rodrigo de Freitas em ambas as histórias, apontar uma semelhança entre os textos no que se refere ao desfecho, tanto João Gostoso no poema de Bandeira quanto a personagem morrem no final de forma trágica, e apontar uma diferença no que se refere à questão dos gêneros. O poema, apesar de ter todas as características da prosa, é um poema.
Gênero quê? Muito bem, gênero lírico. Enquanto que o monstro, apesar de elementos líricos, predomina o que mesmo? Muito bem, elementos da prosa, elementos narrativos. Então essa diferença é importante para você perceber. E por fim, explicar esse nome, ó, Sete de Ouros, da obra do Guimarães Rosa. Não podia faltar o saudoso Guimarães Rosa. Dá uma olhada lá, né? Você pode notar que Sete de Ouros tem a ver com a manilha do jogo de truque, como diz o enunciado, que é para você perceber essa questão mística do nome, tanto no jogo quanto na questão do 7, que é o número cabalístico, e o ouro, que representa a transcendência, na alquimia, com desfecho. Lembrando que o burrinho pedrez, né, consegue atravessar o Rio da Fome com muita maestria, ele vence as águas profundas do Rio da Fome no mês de janeiro chuvoso, e com isso, efetivamente, cumpre-se o nome. O 7 de Ouros no truque, que é a carta, aquela carta na manga, né? Quando você está perdendo o jogo, aparece o 7 de Ouros e você ganha ali no truque, e ao mesmo tempo o 7 que representa a transcendência nas questões místicas, ok? Um forte abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.